Bendito seja o nosso Deus, glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus, igreja a quem adoramos, a quem exaltamos nesta noite, nesse dia de chuva. O amazonense arredio para sair quando chove, mas os adoradores virão com chuva, calor, sol. Amém? Então é uma honra tê-los aqui conosco como igreja. Se alguém estiver nos visitando nessa noite, sinta-se abraçado. É uma alegria tê-los aqui conosco. Com certeza no final faremos algumas referências de amados que retornaram, que estão nos visitando também. Nessa noite queremos cumprimentar ao internauta também, que interage conosco, com um fortíssimo abraço. Amados do Senhor, abramos a palavra do Deus vivo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, o seu capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Muito bem, e a partir desse momento, como sempre, estaremos focados na palavra, atenciosos para que entendamos aquilo que Deus nos falará mediante a sua bendita palavra. Então vamos lá. João, capítulo 1. Somente dos versículos 10 ao 13. Evangelho de João, capítulo 1, verso de 10 até ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Te bendizemos, Pai Santo, glorificamos e exaltamos o teu nome. Que nesta noite o teu Espírito Santo nos conduza à tua palavra, e todos nós juntos, Pai, como um corpo, como igreja, possamos nos unir num só pensamento, num só parecer, numa só disposição mental, pensando e falando todos a mesma coisa, a mesma linguagem na tua palavra. É o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, para que sejamos visitados, capacitados, discernidos e ungidos pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Quero repetir a leitura. 10 ao 13 de João, capítulo 1. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Muito bem, essa palavra é tremenda, como sempre a palavra de Deus é tremenda em todos os seus ângulos. Ela é uma palavra de Deus, portanto, verdadeira. Aqui o Evangelho está sendo narrado, e João está dizendo no Espírito que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Muito bem, todos nós sabemos que o Verbo, Jesus, é o Deus vivo que se fez carne, que como Deus encarnou e fez o mundo foi feito por ele, mas esse mundo não o conheceu. Versículo 11: veio para o que era seu, singular. Seu, o mundo, o planeta, seu, o universo, seu, o mundo, o universo como todo. Veio para o que era seu, agora vírgula, e os seus não o receberam. Aqueles que foram feitos à imagem e semelhança dele, esses, na sua totalidade como criaturas, não o receberam. Nem todos, irmãos. A Bíblia diz que ele morreu por todos os homens. Olha lá, ele amou o mundo que era seu de tal maneira
que deu das suas entranhas o seu Filho amado. Então o mundo não o conheceu, todo o universo louva. Já vimos aqui louvores lindos e vídeos lindos do cântico das estrelas, dos astros, das baleias, dos animais. Já vimos aqui, coisas extraordinárias nos foram colocadas aqui. Mas os seus, aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança, para o adorarem, nem todos o receberam. Nem todos. Mas há algo extraordinário. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nessa noite, a primeira visão que nós queremos colocar é a daquela visão de que quando cremos no Senhor de todo o nosso coração e nos arrependemos, Ele nos deu e nos dá o poder de sermos seus filhos. Agora vamos lá, eu vou repetir o 12 e o 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais quem? Aqueles que foram feitos seus filhos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Alguém poderia dizer: pastor, eu sou filho de Deus, eu me tornei filho de Deus, eu criei e creio, mas alto lá, eu nasci do papai e da mamãe, eles coabitaram, né? Houve sangue, houve toda uma composição, enfim, líquido seminal, espermatozoide. Mas irmãos, não é desse nascimento, e nós sabemos disso, que o Senhor estava falando. E não é desse nascimento que a palavra está falando. Aqueles que creram no Senhor, Ele, o Senhor, lhes deu poder para se tornarem filhos de Deus. E como é que eu me torno filho de Deus? E como é que eu me torno filho de Deus? O texto diz no 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quantos aqui já se converteram? Essa conversão, essa transformação de vida, gerada pelo Espírito Santo em nós, aconteceu porque o nosso sangue, a nossa familiaridade consanguínea, escolheu, optou? Não. Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos atraiu. Então não foi a vontade da carne, nem do sangue, nem a vontade humana que operaram, ou operou essa vontade, operou a nossa transformação, o nosso novo nascimento. Mas Deus nos fez, nos deu poder para sermos filhos de Deus. Então lá em Abraão foi salvo por ele foi ao encontro de Abraão viu o seu dia, alegrou-se, ele salvou a humanidade desde Abraão até agora, ele é o Senhor. E todos os que receberam a ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, irmãos, conversão é espiritual. Conversão não é religiosidade. Conversão não é operação humana. Não é operação de placa de igreja. Não é operação de filosofia. Conversão é a operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quantos estão entendendo? Então, nesse momento, os seus, as criaturas humanas, na sua maioria, não o receberam. Mas aqueles que o receberam, que creram nele, deu-lhes o poder de serem seus filhos. Não abra
apenas ouça, alguns momentos iremos abrir, mas atente. Em Atos 3,19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertam-se. Eu ia caminhando aqui, quanto mais habitualmente, vivendo em pecado, amando o pecado, sendo escravo do pecado, de repente paro, me arrependo, olho para ele e converto. Vou agora viver consciente de que os meus pecados foram perdoados e de que não mais poderei viver em pecado. E se pecar, eu tenho um advogado, ele me perdoa, mas não terei o hábito, não serei mais escravo para servir o pecado como escravo. Então, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Então, quem recebeu o poder para tornar-se filho de Deus? Aqueles que creram nele. Aqueles que creram no seu nome, a esses, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amados, vamos para João 3, daí bem pertinho. Quem não tiver Bíblia, apenas ouça. Caso tenha, abra rapidinho. Algumas passagens lerei direto, outra nós vamos ler juntos. João 3, quantos encontraram? Eu passo a ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que é mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Nicodemos de noite, posição social, escriba, teólogo, foi ter com Jesus, um dos principais, se não o principal dos judeus. Mestre, os sinais que tu fazes são feitos somente por alguém que anda com Deus, por isso tu vens da parte de Deus. Senhor, em verdade, eu sou a verdade, a minha palavra é a verdade. Nada na palavra é uma repetição vã, tudo tem um sentido, não é literatura não, é verdade. Em verdade eu te digo. Olha que coisa tremenda, igreja. Preste bem atenção. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo, lá no versículo 3, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 9, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido em carne ou da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, os quais não nasceram do sangue, da vontade humana, nem da carne, mas da vontade de Deus. Nicodemos não entendeu isso, foi ter com ele: o que é isso, mestre? Como pode um homem velho, como eu, por exemplo, a conjectura é essa, nascer de novo, voltar ao ventre da mamãe ou da mãe e nascer de novo? Em verdade, Nicodemos, eu te digo que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer da água, palavra, essa água aí, em várias passagens é a palavra, já estás purificados pela água, pela palavra, pela lavradura, pela lavratura da palavra regeneradora de Deus. E do Espírito não pode ver o reino de Deus.
Nicodemos então ficou perplexo. Amados, nessa noite nós temos uma filiação com Deus. Todos os homens são criaturas, Ele amou o mundo de tal maneira. Todos os homens são criaturas, mas existem filhos. Existem filhos. Ele manda chuva, sol, todas as condições de vida para justos e injustos. Para justificados por eles, os quais creram em sua palavra, os quais se arrependeram, se converteram, são justificados por Ele. Ele manda sobre todos, mas Ele chama você, Ele chama a igreja de a menina dos seus olhos, de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele tem um carinho especial pelos que também Ele chama nos Salmos de os notáveis da terra. Mas nessa noite, preste atenção, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos dEle. Filhos dEle, filhos dEle. O tema desta noite, o nosso Renê sempre eficiente, filhos e não bastardos rumo ao arrebatamento. Agora, com certeza, alguns vieram pensando, o pastor vai pregar sobre Donald Trump, sobre a concretização de Jerusalém como capital de Israel. Vai chegar a hora. Está chegando a hora, é o momento, igreja. Vai começar Gog e Magog, e o anticristo será conhecido em 2018, com certeza não passa, e nós então veremos algo extraordinário. Os judeus esperam o seu Messias, estão torcendo, o templo vai ser deles, porque Jerusalém não mais Tel Aviv será a capital, o muro das lamentações, Jerusalém oriental será dos judeus, e a escatologia está aí se cumprindo de uma forma linda. Tive mensagens gloriosas pelo Facebook, pelo sistema de mensagens, que a gente fica perplexo, pessoas agradecendo, meu Deus, que coisa linda. Eu mostrei para minha amada linda esposa, a pastora Nayuf, o rapaz lá de Bauru, e outros de Bauru, pastor, para quem está vendo a palavra, foi pregada lá em agosto de 2016, no congresso que houve em Bauru. Mas, queridos, prestem atenção, nessa noite, como é o tema? Eu vou ler assim de uma forma diferente, mas no mesmo sentido. Filhos rumo ao arrebatamento e não bastardos. Olhe para o seu irmão nessa noite, né? Nós nos amamos uns aos outros. Olhe para ele nos olhos e diga: nós somos filhos e não bastardos. Então nós somos filhos e não bastardos. Amados, prestem atenção. Deixa eu dar uma conceituação. É muito profundo, mas eu vou colocar alguma coisa. Bastardo, ilegítimo. Vou repetir, bastardo, na palavra, é ilegítimo. Bastardo, nascido de pais não legitimamente casados. Bastardos, não nascidos de novo. Não tornados filhos de Deus. Não regenerados pela palavra, pela limpeza da água, a palavra de Deus, nem pelo Espírito Santo. Pessoas que não conseguiram arrepender-se e se converterem dos seus maus caminhos. Amém? Então, olhe, esse condicionamento é transitório. Eu saí da condição de bastardo para filho. Eu creio que quase todos nós aqui saímos da condição de bastardos para filhos. Amém, amados? Isso é a qualquer momento. Tanto existe arrependimento, tanto existe a aceitação de Cristo, como a reconciliação. É uma coisa tremenda, é dinâmica, é próspera. Mas para que entendamos o que Deus nos quer falar nessa noite, e que tenhamos muita sabedoria, vamos então a Hebreus, capítulo 5, e vai ser uma palavra dinâmica, uma palavra breve, mas atente bem, igreja, que toda palavra ministrada ela é de extrema importância. Hebreus capítulo 5, 11 a 14, para remirmos o tempo. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar,
Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos, das doutrinas de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, amados, para que tenhamos a exata noção do que Deus vai falar com você, comigo, com todos nós, eu quero rapidamente conectar Hebreus 12, para que eu fale e você confira coisas espirituais com espirituais, para que você entenda. Hebreus 12, para remir o tempo, de 4 a 11, sem comprometer a essência. Olha lá. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de quem todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Não desmarque, segure aí, estamos no versículo 8. Você se tornou filho de Deus, você creu na palavra, você se arrependeu, você se converteu a Frânio, amém. Você ama a Deus, amo. Você nasceu de novo, nasci. Então você se tornou filho. E não há filho a quem Deus, o Pai Celestial, não corrija. E não há filho a quem o Pai Celestial não açoite. Preste atenção. É para a disciplina, versículo 7, vou repetir. Que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção. De que todos que são filhos de Deus se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O ilegítimo, o que não se sente filho, o que não teve uma experiência de regeneração pelo Espírito Santo, jamais vai suportar a exortação. Jamais vai suportar açoite. Não vai, querido, porque é bastardo. Entenda isso no corpo de Cristo. Quem não discerne o corpo é bastardo. Quem não discerne o Pai Celestial e a disciplina a que deve sujeitar-se, tanto para exortação quanto para açoite, não é filho. Estranha, pula, é cabrito. Ovelha obedece, ovelha sofre. Ele pega o cajado, vem cá filhinha, ela cai um despenhadeiro, ele coloca aquele cajado aqui na axila, puxa, ela retorna, ela realmente não para, ele vai dar uma varadinha, na terceira, quarta vez ele vai quebrar a perninha com a vara, vai pensar com óleo, com sal, vai colocar fogo ao redor do redil para que os lobos não as devorem, mas ele vai exortar, ele vai tratar como filho, ele vai açoitar. Logo, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não. Agora atenção. Além disso, no versículo 9, tínhamos os nossos pais segundo a carne,
que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos nós de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, os pais carnais, no 10, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Até errado, igreja, até errado. Segundo melhor o pai entendia lá, os carnais. Olha lá, segundo melhor lhes parecia. Preste bem atenção. Preste muito bem a atenção. Pois eles nos corrigiam, 10 de novo, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, olha a palavra, para aproveitamento, a fim de que sejamos, ou a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Você está sendo exortado, eu estou sendo exortado. Manda mais, Senhor. Não, a gente sente. Açoite, Jó. Senhor, os meus inimigos abrem a boca contra mim, depois eu vou mostrar, e me esbofeteiam o tempo todo. Alguém viu Jó levando tabefe? Alguém viu Jó levando basquetada? Mas ele estava levando, usava uma palavra para ofendê-lo, usava uma palavra para condená-lo. Então Jó estava com a permissão de Deus sendo açoitado. Deus iria no final dar-lhe dupla alegria, duplo ganho, e iria, através da vida dele, atingir os seus inimigos. Mas olha lá, vamos lá então, preste atenção no 11. Toda disciplina com efeito no momento da sua aplicação não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Olha que coisa linda. A disciplina produz fruto pacífico aos que têm sido, por ela, disciplina, exercitados, fruto de justiça. Irmãos, o bastardo nunca vai ter fruto de justiça. Ele vai ter obras da carne. Ele vai gerar contenda no meio do povo. Ele vai gerar inveja, ciúme, você vai ver isso. Por quê? Porque ele não tem a legitimidade de filiação. Ele é bastardo. Então ele não é exercitado pela palavra, pela disciplina. Falou bem o Gama. Ele não se submete. Ele é cabrito, ele é bastardo. Agora você vai lá para Hebreus 5 e diz: pastor, agora eu entendi. Se formos exercitados pela disciplina, se formos exercitados na prática da palavra, nós discerniremos o bem e o mal. Observado o tempo decorrido da nossa fé, não sejamos e não seremos mais crianças, porque estaremos comendo alimento sólido e não leite. Deixa eu te dar um retrato. O filho, nesse momento, o que come alimento sólido, está dizendo assim: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso, eu não quero perder o teu reino por nada. Mas o filho que toma leite, que não pratica, que não tem as suas faculdades psicológicas, emotivas, emocionais, exercitadas pela disciplina do Senhor, está pensando com quem que ele está falando. Com quem essa palavra? Irmão, Deus está falando comigo, contigo, com todos nós. Irmão, aquele que não se submete à palavra se torna rebelde. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: não se preocupa, eu me preocupo comigo, cada um vai dar conta de si mesmo. Amados, toda a palavra, isso aqui foi o pastor Gabriel que falou de púlpito, e nesse dia ele disse assim: olha, o apóstolo Paulo poderia chegar e gerar expulsão, mas toda a palavra, meu irmão, a pessoa inexperiente, o cabrito, o bastardo, viu? Tá vendo? Foi contigo ou comigo? Irmão, não é com ninguém, é com todos nós. Ele quer nos poupar, ele quer nos tratar. Então, observado o tempo decorrido, se você é exercitado na disciplina, se você é filho afrânio, você vai submeter-se à exortação, você vai submeter-se ao açoite de Deus, e você vai se tornar maduro, mestre na palavra, vai discernir, não é condenar, vai discernir o bem e o mal. E vai ter como aplicar a palavra de Deus na tua vida.
E vai ter como sanar, ser pacífico, humilde, pacificador para gerar unidade, como diz Efésios 4. Para que sejamos cooperadores da unidade do corpo de Cristo. Para ajudarmos a igreja a caminhar em unidade. Até aí, tá bom? Vamos lá então. Irmãos, se não conseguirmos exercitar as nossas faculdades na disciplina, para absorver as chuvas de bênçãos da palavra, a água que jorra sobre o nosso coração, pela dureza do nosso coração, seremos reprovados. Tornar-nos-emos bastardos, ilegítimos, se não respeitarmos a palavra. Irmão, a criança, o bastardo, ele ouve a palavra de Deus como se fosse nada. Que nada. É mais um versículo, é mais uma palavra. Irmão, se você tem filiação, se você é nascido do Espírito e da vontade de Deus, essa palavra está se encaixando no seu coração. Então nessa noite preste bem atenção. Atenção, preste atenção agora numa coisa impressionante. Se nós nos exercitarmos na disciplina, se nós entendermos como em Hebreus, lá que eu li ainda agora 5, que eu já li com vocês de 11 a 14, o contexto anterior fala de Melquisedeque, quando Cristo se humanizou, como Cristo veio e deu pão e vinho, apontando para a ceia futura, para Abrão, não era nem Abrão, era Abrão, e ele dizimou, e Deus o abençoou, e ali o Senhor se humanizou. Lá em Hebreus 5, versículo 10, antes do 11 que eu li, aí diz que nós somos filhos dele, somos dessa linha sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele continua dizendo, vocês, observado o tempo decorrido, são tardios em entender essas coisas. Cristo, irmão, Deus se humanizou, preste atenção nisso, e nos amou de tal maneira. Agora atenção para um exemplo. Preste atenção para um exemplo que nós vamos passar para você, igreja. Preste atenção. Assim como compreenda, discirna, hoje é alimento sólido. Quem veio pronto para a feijoada? Jabá, mocotó, chouriço. Quantos lembram do chouriço? Quantos lembram do paio? Coisa pesada, né, Ivaldo? Ivaldo está lembrando daquela mocotosada, buchada de bode, que sua, que faz com que você sinta. Repare, preste atenção, não abra a palavra, mas você conhece. Só ouça, preste atenção aqui. Em 2 Timóteo 4:3, diz assim: e haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aí diz assim, na continuidade, preste atenção. Pelo contrário, quer dizer, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, desejos. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, como quem sente coceira nos ouvidos. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Tendemos a pensar assim: ah, sim, pastor, a pessoa, qualquer um de nós, estava aqui, pense diferente, mas vamos colocar esse exemplo, e foi atrás de igrejas falsas, de mestres falsos. Funciona assim? Não, queridos. Isso é uma consequência. Isso é a continuidade da vida deles. Eles já vivem assim dentro da igreja. Eles já vivem assim dentro da igreja. Vem uma palavra, doeu. Aí eu vou lá com meu irmão Maurício para ver se ele concorda comigo. Maurício, a coisa foi feia pro meu lado, meu querido. Eu acho que foi comigo. Se o Maurício disser para ele, a Frane, olha, Frane, é melhor tu te arrependeres, cara. A palavra é de Deus. Muda o teu caminho. Gostei não. Tiago, viu a palavra? Tiago já disse ouvi. Tiago, não gostei não, acho que foi comigo. Aí o Tiago diz, olha, te conserta, rapaz, a palavra veio de Deus, eu vou com Sidney. Sidney, meu amado, você viu o negócio aí, foi bravo, não é?
acho que o pastor falou comigo, a pastora, a presbítera, o Silvio, o Sidney. O Sidney vai dizer a Fran, por favor, mude mesmo. Mas eu vou com outro, com José, com Agostinho, e digo, olha, você viu? Rapaz, eu vi, foi contigo mesmo. Esse é meu mestre. Esse está comigo. Quem está entendendo o raciocínio? Meu irmão, eles geram na própria igreja a confusão. Eles começam a se cercar de mestres na própria igreja. Não pense só em pastor, evangelista, diácono, presbítero. Pense na forma dele, dela, deles e dele. Como que sente coceira. Eles não se conformam com a filiação. Eles não se submetem. Eles não aguentam exortação nem açoite. E aí, quando saem de um ambiente desse, vão dar o mesmo trabalho em outro lugar. Vão ter a mesma forma de vida. Eu não estou falando, amados, de pessoas que saem da igreja abençoadas, por transferência, por morarem longe, por estarem na palavra e quiserem se agasalhar na alegria do corpo, na mesma comunhão. Amém, isso é louvável. Eu estou falando, queridos, amados, eu estou falando de rebelião. Eu estou falando de insubmissão a Deus. Quantos estão entendendo? Amém, queridos. Tem pessoas aqui maravilhosas que vieram de outras igrejas abençoadíssimas e houve comunhão entre as lideranças. Preste atenção agora. Preste atenção agora. Da mesma forma que eu estou dando esse exemplo, eu vou dar outro. Mas preste atenção com sabedoria nesse outro. Os anticristos, o espírito anticristão, ele já atua no mundo e nas igrejas? Com certeza. Anticristo é contra a Cristo. Então atente bem. Preste atenção. Eu vou ler 1 João, não é preciso que você abra. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas alto lá, cuidado com isso. Em primeiro lugar, esse texto trata do espírito do anticristo, ou dos anticristos. Aí você diria, eu sei, pastor, Antíoco Epifânio, Stalin, Hitler. Não só esses, mas todos aqueles que são contra a palavra de Deus. Mas pastor, lá embaixo está dizendo assim, olha, eles não confessam que Cristo veio em carne. E uma vez como obreiro, eu não era pastor ainda, na Japinlândia, é um trecho, buraco, que depois se tornou uma cidadezinha linda, Japinlândia, uma parte dela, entre o fim do Japim e o bairro de Petrópolis. Estávamos lá e eu estava sendo obreiro. E eu chego uma noite lá e estava um cidadão endemoniado, e os ajudantes estavam lá. Diz que Cristo veio em carne. Aí o camarada chumbado, endemoniado, claro que veio, Zé Mané, claro que veio. Irmão, não é isso que Deus está falando. Olha aqui uma coisa. O espírito do anticristo nega que ele veio em carne. Aí alguém diz, pastor, como é que é isso? Eu vou te explicar no profundo e no raso. No profundo, trata-se de um espírito anticristão, do diabo, que se revela em seres que são contra a igreja. Perfeito. Agora deixa eu trocar em miúdos para você. O que é anticristão? Aquele que não ama seu irmão. A quem vê. Como pode amar a Deus a quem não vê? Cristo anda no meio da sua igreja. Cristo se fez carne. Olha, entenda o raciocínio. Cristo se fez carne. Tornou-se nosso irmão. Batizou-se nas águas com João Batista, que nem entendeu ainda, na hora, para se tornar membro da sua própria igreja. Cumpriu-se toda a justiça. E disse, se me amais, amai-vos uns aos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Cristo está aqui.
está no meio do seu povo. Ele anda em Apocalipse no meio dos candeeiros, no meio das igrejas. O Senhor é o Senhor da igreja. O corpo é dele, a igreja é o corpo dele. Agora, como eu, como tu, como nós vamos ofender, falar e fazer tramas contra o nosso irmão, amados? Estamos negando que Cristo está na igreja. Estamos negando que ele se humanizou. Estamos negando que ele é o cabeça desse corpo. Estamos jogando sobre ele ofensas e não estamos dizendo que ele veio em carne. Não pertence a uma associação, uma agremiação, a um clube Fogo Vivo, a um clube batista, a um clube presbiteriano, mas para mim lá Cristo não está não. Eu sou membro desse corpo. Eu, meu irmão, ou é bastardo ou é filho. Preste atenção. Então repare só, igreja do Senhor, nesse sentido. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite. Deus não age segundo o homem. Quantos sabem disso? Deus não age segundo o homem. Queremos aprender? Deus age. Deus age com paradoxos. São paradoxos aparentes contradições. Tu chegas com Deus e dizes assim, Afrânio, você se coloca o seu nome. Quando você pede de Deus coragem, Deus, eu quero ter coragem. Aí você isso aí significa incorporação mediúnica. Quando eu peço de Deus coragem, preste bem atenção. Ele vai te apresentar situações difíceis e perigosas para que tu as enfrente. Em nome dele, e ele colocará em ti, pelo seu Espírito Santo, o espírito de moderação, coragem e ousadia, para que tu venças esses problemas difíceis, essas situações perigosas, para que tu aprendas a ter coragem. Ah, meu irmão, Deus não vai me dar uma força, eu vou chegar lá naquela vila, sai demônio, o cara vai sair correndo. Não, irmão. Ele vai dar coragem para você enfrentar situações perigosas que vão se apresentar contra ti, situações difíceis, de difícil discernimento, para que você enfrente e passe a ter vitória nele, e tendo vitória nele, você passe a confiar nele, tenha comunhão com ele, intimidade com ele. Ele diz, não temas, ser somente forte e corajoso, não te afasta nem para a direita nem para a esquerda da palavra, e eu serei contigo. Você vai a Deus e pede visão espiritual. Senhor, eu quero ter discernimento, visão espiritual. Ele te apresenta situações embaraçosas, complicadas, para que tu possas discernir, para que tu possas orar e pedires dele a direção. Então, diante de quadros difíceis, extremamente complexos, ele vai te dar discernimento. Quantos lembram da pregação da Yasmin? Sábado. Lealdade, coragem. Irmãos, ele te apresentará essas situações. Quando tu pedires de Deus amor, Senhor, eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Ele te apresentará inimigos, vexames e até falsos irmãos, para que tu aprendas a perdoar, para que tu aprendas a ter perseverança e confiares acima de tudo nele. Deus não age como o homem age. Deus, ele coloca situações para que você viva, para que você enfrente, para que você seja vitorioso. Quando tu pedires, Deus, eu quero prosperidade, ele vai te dar muita saúde, muita força, coragem, discernimento, visão espiritual, fidelidade a ele, para que tu trabalhes, para que tu honres a ele, e ele fará as janelas dos céus estarem abertas sobre a tua vida.
sobre a tua vida, e lá vem a prosperidade. Por isso que não creiam nesse negócio, traga a sua conta vencida, traga a sua conta de água, Jeová vai pagar. Meu irmão, dê tanto que a parada vai ser resolvida. Isso é heresia pura, irmãos, isso não é palavra. Isso não é palavra. Queres prosperidade? O que é prosperidade? Primeira coisa, é tu pedires o Espírito Santo e dele a sabedoria. E com a sabedoria virão riquezas, virão tudo, as bênçãos correrão atrás de ti. Ah não, pastor, eu quero um carro zerado. Seja fiel na tua latinha velha, seja fiel no carro que você tem, seja fiel nas poucas coisas, no ônibus, seja fiel no pouco, e ele vai te dar um carro zerado. Seja fiel, meu irmão, seja fiel, e ele vai te dar. Não, mas o problema é que o bastardo quer o carro zerado. Ele não quer nada, ele quer tipo ímpio. Eu quero e agora, não importa os meios, eu vou até roubar, mas eu vou ter que ter. Não estou falando com ninguém aqui, tá, amados? Mas eu estou dizendo para você que esse é o modus operandi do bastardo. Ele não se submete a Deus, ele não se submete à palavra de Deus. Em Jó 16:10 diz assim: homens abrem contra a minha boca, com desprezo me esbofeteiam e contra mim se ajuntam. Olha Jó, numa prova terrível, seus próprios amigos o condenando, batendo nele. E em Hebreus, não abra, 12, de 12 a 13 fala assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminho de plano para vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmão, Deus está aqui nessa noite. Deus quer te dizer nessa noite que tu não nascestes para ser derrotado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meu irmão, você nasceu para ser vencedor. Você não nasceu para ter medo, você nasceu para ser temido. Lá vem o povo de Deus, cerca o muro de Jericó. Josué, olha, vamos obedecer a Deus. Qual é a guerra? Vamos tocar as trombetas 7 vezes. Os caras lá de Jericó, esses caras são doidos. Meu irmão, caíram as muralhas. Caíram para dentro ou para fora? Para dentro. Sabe o que isso significa? Qual é a muralha que está contra a tua vida nessa noite? Não é fazer campanha não da quebra da muralha, viu? É para viver a palavra. És fiel ao Senhor? As muralhas cairão. Sejam quais forem os problemas, cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Já caíram diante de ti. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor, a menina dos seus olhos. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos honrar. Ele tem prazer em nos dar a vitória contra os nossos inimigos. Ele tem o maior prazer em fazer isso por nossas vidas. Quantos aqui são filhos? Não responda pela misericórdia, bastardos, jamais. Em nome de Jesus, amém? Não façamos isso. Nós somos filhos de Deus. Para concluir, eu usei essa palavra no culto da família. Para concluir, Provérbios 22:10. Provérbios 22:10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Amém, igreja? Cessarão as demandas e acabará a vergonha. Como é que diz o texto nessa linguagem? Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas, os conflitos, e a ignomínia, a vergonha, cessará. Igreja do Senhor, o Senhor nos chamou para sermos nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Você é filho de Deus, afranho. Você é filha de Deus, igreja.
ame a palavra de Deus. Não haja por partidarismo, por emoções, por inclinações da carne, mas segundo os valores da palavra de Deus. Igreja, nessa noite o Senhor quer te dizer que você é filho de Deus, reconhecido como seu filho, legítimo, lavado e regenerado pelo sangue glorioso de Jesus. Quantos podem aplaudi-lo nessa noite? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O ministério de louvor pode subir. Deus, igreja. Possamos nos colocar de pé nessa noite para darmos continuidade a este culto. Deus, Ele tem falado aos nossos corações, Ele tem ministrado o coração da igreja, Ele tem alertado as nossas vidas para a sua palavra, para o que diz respeito à sua palavra. Que possamos pedir que Ele possa atrair o nosso coração nessa noite, todos os dias de nossas vidas. Nós precisamos da sua graça, nós precisamos do seu amor, da sua vida em nossas vidas. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Jesus, nessa noite. Pedimos, Deus, que Tu possas sempre trabalhar em nossos corações, nos corações dos Teus filhos aqui, Jesus. Nessa noite, Jesus. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. E a Tua vontade nós respeito, meu alimento.
colocarmos em Sua presença. Apesar de nós não vermos, nós cremos, é a nossa fé. Que você possa continuar louvando a Deus essa noite. Porque estamos aqui reunidos para louvar o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, fica à vontade no meio dos louvores do Teu povo, Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos
É algo mais do Senhor. Tu és digno, Senhor.